Bom dia, vou iniciar agora a apresentação da Clean Architecture, que é o que nós vamos utilizar para implementar no nosso projeto de mobile na Faculdade Nova Roma, referente a essa disciplina. Aqui é só uma agenda mostrando o que a gente vai abordar ao longo da apresentação, sendo o primeiro tópico o que é a Clean Architecture, né, a definição, contando um pouco do histórico dela. A segunda é a origem e o criador, quem foi que criou, por que ela surgiu, etc. O terceiro são os princípios e a filosofia dessa arquitetura. O quarto são os benefícios da sua implementação. E o quinto são as suas desvantagens. E no final a gente faz uma conclusão com base em tudo que a gente pôde estudar e analisar para a criação dessa apresentação. Primeiro, o que é a Clean Architecture? É um padrão arquitetural criado em 2012. Ela representa uma evolução dos modelos arquiteturais como o hexagonal e o modelo Onion, pensando em criar um código isolado, sustentável, testável e bem escrito. Eu sou a origem de seu criador. O modelo Clean Architecture foi idealizado por Robert C. Martin, conhecido como Uncle Bob, que ele é uma personalidade bastante influente no mundo da computação, sendo autor de livros como Clean Code, Clean Architecture. Ele também é um dos mentores dos princípios sólidos, né, que são bastante aplicados dentro da programação orientada a objetos também. Quais são os princípios da filosofia da Clean Architecture? Primeiro, é a independência. O sistema tem que ser independente de frameworks, UI e bancos de dados. O que é que isso significa? Como a gente vai ver mais para frente, os frameworks, os bancos de dados, eles são camadas mais externas da nossa aplicação. Então, a ideia é que a gente pode pivotar entre eles, a gente pode trocar um banco de dados por outro, por exemplo, sem fazer grandes alterações no código em si, sem alterar as entidades, sem alterar os use cases e as camadas mais internas, no caso, né? O segundo é a testabilidade, que facilita os testes isolados de camadas mais internas da aplicação. Ou seja, a gente consegue fazer esses testes sem sem ter dependências mais internas relacionadas aos testes unitários, os testes automatizados que são realizados ao longo do desenvolvimento do software. E o terceiro princípio seria o Solid, né? Que seriam os princípios básicos para o design de software. E aqui o que a gente pode ver de uma forma mais aplicada, digamos assim, é o Single Responsibility Project, que no caso é o S, né? Que seria o princípio da responsabilidade única, que no caso cada função vai ter uma responsabilidade única e bem definida. Aqui é um pouquinho de como funciona essa arquitetura, digamos assim, né? No centro, a gente tem as entidades, numa camada mais externa a gente tem os use cases, os presenters ou controllers, e aqui fora a gente vai ter a UI, vai ter os bancos de dados, a gente vai ter isso tudo. A ideia da Clean Architecture é que a gente tenha uma dependência concêntrica, digamos assim, onde as camadas externas dependem mais das camadas internas. E o contrário não pode ser verdade. No caso, uma camada interna ela não pode depender de uma camada externa para ser testada, para ser validada, para funcionar, digamos assim. Aqui no centro nós temos as entidades, que também são conhecidos como os domain, né? Seriam os domínios. Aqui fora a gente tem os use cases. Os use cases eles são responsáveis por fazer a interação entre as entidades e o mundo mais externo da aplicação, digamos assim. Eles são as funções que vão ser chamadas em momentos específicos quando for requerido por parte da aplicação. Aqui nós temos os presenters, que são os repositórios, por exemplo, e aqui na parte mais externa nós temos, por exemplo, os frameworks, as interfaces, os bancos de dados, enfim, da aplicação, né? Quais são os benefícios de utilizar a Clean Architecture? Primeiro, é a sua manutenção simplificada, justamente por causa do primeiro princípio sólido, que é a separação das responsabilidades, que torna as mudanças mais fáceis e menos propensas a efeitos colaterais, porque a gente consegue fazer essas manutenções sem mexer nas camadas mais internas e a gente também consegue testar elas de uma forma mais funcional. O segundo já é a testabilidade apropriada, né, como eu acabei de explicar, que no caso gera a independência de detalhes e a clareza de responsabilidades que facilitam a criação dos testes. Essa independência de detalhes que eu quero dizer, que a gente está apresentando aqui, é justamente a independência, por exemplo, de um framework. Então, eu não dependo de um framework para poder testar a minha função, para poder testar a minha entidade, para poder testar o meu use case. A gente consegue testar isso isoladamente. E a último seria a adaptabilidade, que a Clean Architecture permite a substituição desses componentes sem afetar o restante do sistema,
que também, mais uma vez, é o que eu já reforcei anteriormente, né? A gente consegue pivotar entre um framework, a gente consegue pivotar entre um banco de dados, sem fazer grandes alterações em camadas mais internas dessa aplicação, principalmente nas entidades. E algumas das desvantagens são, por exemplo, a curva de aprendizado, onde o aprendizado de novas técnicas, conceitos e padrões e suas aplicações podem ser um desafio, principalmente para desenvolvedores mais inexperientes, porque a gente vai ter uma orientação a objetos, né, bem mais fundamentada, bem mais trabalhada, e isso vai exigir do desenvolvedor um conhecimento maior para poder aplicar isso de uma forma funcional e dinâmica. O segundo é a complexidade, que é justamente a criação de camadas adicionais de abstração que podem aumentar a complexidade do código. Que, mais uma vez, é aquilo que eu já mencionei anteriormente, né? A gente vai ter muitas importações, muitas exportações. Então, ter essa noção do que está acontecendo dentro do sistema, dentro da cabeça do desenvolvedor, pode tornar isso um pouco mais desafiador, utilizar a Clean Architecture um pouco mais desafiador. A gente também tem aqui o custo, que a implementação da arquitetura pode requerer mais tempo e recursos. Primeiro, mais tempo, porque a gente vai ter essa curva de aprendizado nos desenvolvedores, e mais recursos, porque muitas vezes a empresa pode necessitar fornecer um treinamento prévio para as pessoas que vão desenvolver essa aplicação e fazerem isso da melhor forma possível. Então, isso pode acarretar, obviamente, em um aumento de custo significativo para a produção, para o desenvolvimento e para a finalização de um software. E aqui nós temos a conclusão, né? A Clean Architecture é uma abordagem de design de software com foco na organização, manutenabilidade e testabilidade, enfatizando muitos princípios SOLID, como eu expliquei anteriormente, em sua estrutura, o que torna uma abordagem sólida e valiosa para criar sistemas robustos e adaptáveis a novos contextos. Essa adaptação a novos contextos é justamente uma das vantagens que eu mencionei anteriormente, né? Justamente a pivotação que a gente pode fazer entre um framework, entre um banco de dados, sem sofrer alterações nas camadas mais internas. E assim, uma das desvantagens que a gente viu, uma das contraindicações de utilizar a Clean Architecture seria, por exemplo, em sistemas mais simples, que vão exigir um pouco menos de esforço cognitivo, um pouco menos de conhecimento prévio sobre essa arquitetura para poder acontecer a sua implementação. Então, em sistemas mais robustos, em sistemas maiores, que vão ter uma escalabilidade maior, a Clean Architecture pode ser interessante, pode ser indicada de ser aplicada, pensando no trabalho colaborativo dos desenvolvedores e em como esse sistema vai se desenvolver nas futuras decisões, né, da gestão, que a gente pode, enfim, adaptar essa aplicação a um novo contexto sem realizar uma grande adaptação. Nossa apresentação é essa. Espero que tenha ficado claro, né, para quem estiver acompanhando, para os meus colegas, para o professor. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.